Olá, tudo bem? Eu sou o professor André Santos e vamos dar continuidade aos estudos do inglês instrumental. Nesta quinta competência, iremos aprender a como identificar os diferentes tipos de verbos da língua inglesa. Como saber qual tipo de verbo utilizar na frase que você quer formular? Isso vamos aprender agora. Verbos. Agora você aprenderá os diferentes tipos de verbos que existem na língua inglesa e também será capaz de identificar as diferentes funções desses verbos. A lista de verbos é vasta, mas com a prática, podemos nos familiarizar com eles e aprender quando e como utilizá-los. Common verbs, verbos comuns. Verbos comuns expressam ações e fenômenos da natureza. Eles podem ser precedidos por outros verbos, mas mesmo assim eles serão os verbos principais da oração. Exemplo, I don't speak Japanese. Os verbos comuns, como o próprio nome já diz, são os verbos mais utilizados na língua inglesa. Eles geralmente serão os verbos principais da frase, pois são os que dão maior significado a ela. Auxiliary verbs, verbos auxiliares. São os verbos be, have e do, e suas variações, quando conjugados em pessoas e tempos diferentes. Os verbos auxiliares ajudam na formação do tempo verbal e auxiliam também na formação de estruturas afirmativas, negativas ou interrogativas. Muitas vezes são os verbos auxiliares que determinam se uma frase está no presente, passado ou futuro. Além disso, dependendo da sua posição ou variação, a gente também pode identificar se uma frase é afirmativa, negativa ou interrogativa. O verbo be no presente. As variações do verbo be no presente são I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Exemplo, they are great friends. Eles são ótimos amigos. No português possuímos dois verbos, o ser e o estar, que equivale a apenas um verbo no inglês, o be. Portanto, tenha cuidado ao utilizar esse verbo. O verbo be no passado. As variações do be no passado são I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were. Exemplo, she was here. Ela estava aqui. Agora que o número de variação ficou menor, fica mais fácil, não é? Você percebeu que temos apenas dois, o was e o were. O was utilizamos com o I e com o he, she ou it, e o were com todo o resto. O verbo do. O verbo do possui duas variações. Na terceira pessoa do singular, he, she e it, do presente simples, ele será does. E no passado, para todas as pessoas, ele será did. Dessa forma, o verbo do estará presente na frase para nos indicar o tempo verbal e também para nos auxiliar a identificar se a frase está na negativa ou interrogativa. O verbo have. O verbo have possui duas variações. Na terceira pessoa do singular, he, she e it, no presente, ele será has. E no passado, para todas as pessoas, ele será had. Portanto, os verbos have, do e be se assemelham na característica de identificar o tempo verbal e também se a frase está na afirmativa, negativa ou interrogativa. Verbos modais. Os verbos modais expressam sentidos diferentes e frequentemente só são identificados pelo contexto em que estão. Podemos dizer que os verbos modais são um tipo especial de verbos auxiliares, que alteram ou completam o sentido do verbo principal. Assim como os verbos auxiliares, os verbos modais também auxiliam na construção do tempo verbal da frase. Porém, eles possuem um significado maior. Vamos aprender alguns verbos modais no vídeo a seguir? Verbos modais são aqueles que não funcionam sem um outro verbo junto a eles. Eles servem como auxiliares e não têm conjugações de presente, passado e futuro como os outros verbos. Vamos agora conhecê-los, ou se for o seu caso, apenas relembrá-los. São eles: can, could, may, might, must, should and would. O can significa poder, saber ou conseguir.
quando se trata de capacidade ou permissão. Por exemplo, I can help you organize the resumes. Eu posso te ajudar a organizar os currículos. You can do it. Você consegue. Can you speak Japanese? Você sabe falar japonês? O could significa poderia quando se trata de hipótese. Por exemplo, I could help you if you needed. Eu poderia te ajudar se você precisasse. O might significa poder ou pode ser que e indica possibilidades presentes ou futuras. Por exemplo, She's not here today. She might be sick. Ela não está aqui hoje. Ela pode estar doente. She might leave earlier today. Pode ser que ela saia mais cedo hoje. O may também significa poder e indica permissão ou possibilidade. You may have problems with the new employee. Você pode ter problemas com o novo funcionário. May I go now? Posso ir agora? O should significa deveria ou dever para conselhos ou suposições. She should arrive at any moment. Ela deve chegar a qualquer momento. You should see a doctor about your knee. Você deveria ir ao médico para ver esse joelho. O must significa dever, tanto para obrigação como para suposição, assim como usamos no português. The client must be waiting for you at the airport. O cliente deve estar esperando por você no aeroporto. Trata-se de uma suposição. You must update the report before you send it. Você deve atualizar o relatório antes de enviá-lo. Trata-se aqui de uma obrigação. Temos também o would, que sozinho não significa nada. Ele coloca o próximo verbo na forma ia. Veja esses exemplos. I would help you if I could. Eu te ajudaria se eu pudesse. I wouldn't work in this company. Eu não trabalharia nessa empresa. Você viu que o estudo dos verbos da língua inglesa é mais fácil do que você pensava? Assim finalizamos nossa quinta competência do inglês instrumental. Espero que você tenha aproveitado e até a próxima!